Olá, meus irmãos, paz de Cristo. Nós estamos aqui na Escola Bereana Online. Hoje nós estamos tendo a realização do congresso do Departamento de Família da nossa igreja. E para que você não fique sem o conteúdo da nossa lição, o conteúdo da revista que estamos estudando nesse quarto trimestre, A Excelência do Ministério de Cristo, já eu vou convidar aqui um professor para estar com vocês para ministrar a lição de número 5, Jesus de Nazaré, o Deus homem perfeito. E esse assunto é muito importante para você entender a natureza de Cristo envolvendo a sua humanidade e ao mesmo tempo entender um pouco da divindade de Cristo. São assuntos importantes para a tua vida, para a tua caminhada. E eu quero aqui, antes de chamar o nosso professor para poder ministrar, eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando para poder fazer sua inscrição no canal aqui da EDP ADVEC. Por quê? Como eu disse, toda vez que nós não tivermos a transmissão pelo canal da igreja, não tivermos a aula presencialmente, através desse canal aqui você vai conseguir assistir a aula e vai fazer os seus estudos de maneira corriqueira e contínua, sem nenhuma perda em relação ao conteúdo. Olha, hoje nós vamos chamar aqui um professor para poder ministrar para a gente. É a primeira vez dele aqui conosco na Escola Bereana, e também aqui participando da Escola Bereana Online. Ele que é professor de adolescentes aqui atualmente na nossa ADVEC sede, e você receba com carinho, através aí dos comentários, através do chat, para poder ministrar essa lição de número 5, o professor Antônio Santos. Tudo na paz, Antônio? Seja bem-vindo. A paz, pastor, a paz a todos aí. É uma honra estar tendo essa oportunidade. Quero agradecer aí ao pastor Ronaldo e ao senhor por essa rica oportunidade que o senhor permitiu eu estar aqui ministrando essa lição. Maravilha. Gente, nós vamos fazer uma oração aqui para abençoar a direção da aula, que será por via do professor Antônio, e depois você vai ficar aí com essa lição de número 5, com a temática importante para o seu aprendizado. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer, pedimos a ti, Senhor, que tu venha conduzir, Senhor Antônio, debaixo, Senhor, da tua direção, da tua condução, do teu Santo Espírito, o divino educador, que possa abrir a mente, iluminar aquilo a qual o Antônio tem estudado sobre esse assunto, para que nós venhamos ser alcançados pela tua palavra e por aquilo que tu quer falar conosco através dessa aula. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Antônio, uma boa aula, Deus abençoe, fica na paz. Na paz, pastor. Então, pessoal, vou dispensar aqui um pouco as apresentações, né? O pastor já comentou aí, sou professor da turma de 15 e 17 anos, adolescentes. Então, vamos dar seguimento à nossa aula, que tem por título Jesus de Nazaré, Deus homem perfeito. Então, vamos continuar. Temos aí o nosso texto bíblico base, que se encontra em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Peço que você faça a leitura, por gentileza. E nosso texto áureo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, vamos continuar. Vamos entender aqui nossos objetivos, que tem como entender e explicar o conceito bíblico da natureza hipostática de Cristo. Nós iremos clarear esse termo, né, um termo usado aí pelos teólogos, que é a natureza hipostática de Cristo. Identificar as características da humanidade de Jesus, como apresentadas na Bíblia, e perceber que as duas naturezas de Cristo, embora distintas, são inseparáveis. Isso é muito importante. Então, vamos para a nossa introdução, por gentileza. Me permita ser um pouco acadêmico aqui para você. Então, o que aconteceu? O Concílio da Calcedônia, que foi realizado na cidade de mesmo nome, em 451 depois de Cristo, ele é considerado definitivo na história da cristologia. Nesse concílio foram repudiadas doutrinas controversas ao que nós estamos tratando aqui, que é a natureza de Cristo. Então, a gente vai entender que essa natureza dual, ela é simultaneamente humana e divina, ou seja, é humano e divino
que se juntaram e são inseparáveis. E essa natureza é única em Cristo Jesus. Próximo slide, por favor. Na encarnação do Filho de Deus, isso aí está na sua revista, tá? Na encarnação do Filho de Deus, uma natureza humana foi unida, olha como eu falei, inseparavelmente, para sempre, com a natureza divina na única pessoa de Jesus Cristo. Mas as duas naturezas permaneceram distintas, íntegras e sem mudança, sem mistura nem confusão, de modo que a única pessoa, Jesus Cristo, é vero Deus e vero homem. Resumindo, aqui ele está dizendo o seguinte, que Jesus é 100% homem e 100% Deus, que a junção dessa natureza ela é inseparável. Mas a gente vai entender que era necessário que o Senhor Jesus ele fosse 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia ela ratifica esse pensamento. Então, qualquer controvérsia ao que a Bíblia diz, aquilo que já está fundamentado como doutrina, nós repudiamos. Nós não podemos tomar para nós como verdade, porque a gente entende, né? Isso aqui já foi fechado. No próprio concílio, como eu falei anteriormente, isso foi definido, onde pessoas se juntaram, pessoas do alto clero, pessoas aí de extrema influência na época da igreja, onde eles se reuniram para tratar sobre esse assunto. Porque a própria Bíblia deixava claro esse ponto, que Jesus ele era homem, Jesus era um ser humano, como eu e você, e a gente vai entender isso aí no decorrer da nossa lição. Então, próximo slide, por favor. A humanidade de Cristo pela ótica dos evangelhos. Vamos entender aqui a nossa genealogia, né? Mateus e Lucas, eles destacam a humanidade de Cristo, porque o Senhor ele veio na forma de homem. Então, como Mateus ele escreveu para os judeus e Lucas para um público diferente, que eles, no caso Lucas, escreveu para os gregos, ou seja, para os gentios, a gente vai entender isso também um pouco mais para frente, mas vai entender isso aí, que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele deixou claro que Jesus ele era descendente ali de Abraão, na sua genealogia. No entanto e ratifica também Jesus como descendente de Davi, porque como ele estava escrevendo para o público judeu, ele deixou claro que a promessa na qual estava estabelecida para o trono de Davi se cumpriu em Cristo. Por isso que fala do descendente de Davi, o rebento, a raiz de Davi. Então, temos na Bíblia inúmeras referências de que o Messias viria da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Então, Mateus, ao escrever isso para os judeus, ele deixou isso claro, deixando que Jesus, descendente de Abraão, no qual tinha uma promessa, né? A gente vai entender isso mais para frente. A questão do descendente fala sempre sobre a descendência de Abraão. Se vocês pararem para ver na Bíblia de vocês, lá em Gênesis capítulo 12, não está no plural, não está falando de vários descendentes de Abraão, mas a Bíblia faz menção a um único só, a um único homem que viria ao seu descendente. Então a bênção viria através do descendente de Abraão. Então aqui Mateus ele deixa claro essa questão de que Jesus ele cumpriu a promessa referente à raiz de Davi, e ele cumpriu também a promessa de que as famílias seriam abençoadas através da descendência de Abraão, no qual é Cristo. Vamos seguir, por gentileza. Em Mateus capítulo 1, verso 1, fica evidente que Cristo também descendia do patriarca Abraão, considerado pai da nação judaica, conforme eu falei. Ele era, portanto, filho da promessa, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lembra que eu te falei isso para você? Que Jesus, ele cumpriu uma promessa ali referente a Abraão? Leia, por favor, Gênesis capítulo 12, no verso 3, vai dizer o seguinte: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra, através do descendente de Abraão. Olha só, como eu falei, está falando sobre a descendência. Mateus capítulo 1, no verso 1, vai dizer o seguinte, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só que interessante, se tratando sobre o livro de Lucas, Lucas ele escreveu para os gregos, né?
A gente vê ali que ele está escrevendo uma carta ali para Teófilo, então ele começa a tratar, começa a categorizar ali os fatos, os relatos da vida de Jesus, e ele apresenta Cristo como o Filho do Homem. Só que por que o Filho do Homem? Essa promessa referente ao Filho do Homem estava lá em Daniel, capítulo 7, no verso 3 ao verso 14, onde vai estar escrito o seguinte: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com nuvens aos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Ou seja, eles tinham completa ciência. Quando Jesus se apresentava como o Filho do Homem, ele estava falando, olha, o que o profeta Daniel falou lá atrás estava falando sobre mim. Porque as Escrituras falam do Senhor Jesus. Toda a Escritura apontava para o Messias. Então aqui, veja, que interessante, está falando de um reino que jamais se acaba, que ele recebeu autoridade e que todos os povos de todas as línguas declararão que ele é o Senhor. Então, a gente não está falando de um reino humano comum. A gente está falando do Messias. Então, isso aqui Daniel fala sobre ele. Então, todas as famílias foram abençoadas. Gênesis capítulo 12, verso 3. Ou seja, a sua família foi abençoada por causa de Cristo Jesus. Se eu fosse você, eu dava um glória aí na sua casa. Porque se hoje a sua família é uma bênção, é por conta daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por mim e por você. Vamos falar sobre os ciclos biológicos do Messias. O nascimento do Senhor Jesus, ele foi natural e sobrenatural. Olha, Antônio, mas por que natural e sobrenatural? Natural porque ele veio de uma virgem. Né? Isso, obviamente, isso não é a parte natural, mas o que eu quero tratar aqui é referente a que ele nasceu de uma mulher. Porém, ele foi gerado pelo Espírito Santo. A gente vai ver aí, Mateus capítulo 1, do verso 20 ao 23, vai falar do Senhor Jesus. Porque ele, nascido de mulher, ele passou por todos os processos dentro de um útero. Mas não teve a participação de José. Maria, o profeta Isaías tinha profetizado que a virgem iria conceber. Então, Maria, ela gerou Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo recaiu sobre ela, Lucas capítulo 1, no verso 35, e ali ela começou a gerar o Messias. Ele passou por todos os processos de um ser humano normal, de uma gestação normal de um ser humano. Porém, a parte sobrenatural é que o Espírito Santo que gerou algo nela. Não foi ela que gerou por si só. E nem coabitando com quem ela havia sido prometida, que era José. O nascimento de Jesus foi sobrenatural nesse ponto, que o Espírito Santo veio sobre ela. A Bíblia vai chamar aquela mulher cheia de graça, né? O anjo, quando vai tratar com ela, e ela recebe essa bênção, que é o Senhor Jesus sendo gerado através da vida dela. Próximo slide, por favor. Então, vamos falar sobre a gestação e o nascimento. Lucas, capítulo 2, versos 5 e 6, vai falar o seguinte, que a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Como podemos ver, Jesus ele passou pelos processos gestacionais, como eu falei. Jesus ele foi um zigoto, ele foi um embrião, ele foi um feto, até que ele se tornou um homem. Mateus capítulo 2, no verso 11, vai dizer: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, e o adoraram, abrindo seus tesouros e entregaram as suas ofertas de ouro, incenso e mirra. Interessante que a Bíblia fala dele como zigoto, como embrião. Perdão, a Bíblia não, né? No caso, a gente relata isso aí por ela estar no período gestacional, que estava no período dele estar ali como uma criança dentro do útero da sua mãe. Então, ele passou pelo processo de zigoto, embrião e feto, até que ele se tornou um homem. Em Mateus capítulo 2, no verso 11, vai falar dele como um menino. Ou seja, Jesus já estava um pouco maior. Então, porque ali tem... Eu sei que tem aquela questão ali de Jesus ter a manjedoura e tudo mais, mas se você parar para estudar mais um pouco, vai ver que, na verdade, quando os magos encontraram o Senhor Jesus, ele estava um pouco maior. Só que aí você precisa ler os evangelhos e começar a comparar
as declarações ali. Mas não é nesse ponto que eu quero entrar. O que eu quero entrar com você era o seguinte, que para alcançarmos a maturidade espiritual é necessário passar pelos processos. O Senhor Jesus, ele nos ensina isso. Ele passou por todos os processos a um ser humano gestacional, no período ali de estar os cuidados da sua mãe, da sua casa, até então ele chegar à maturidade e poder pregar o evangelho ao seu povo, e também sendo assim a mensagem alcançar os gentios. Então, passar por processos são necessários para que nós possamos atender e compreender a maturidade em Cristo Jesus. Então, processos são necessários em nossas vidas. Não desprezem os processos. Amém? Próximo slide, por favor. Agora, referente à sua infância e adolescência, há poucas informações dos evangelhos sobre a infância de Jesus, né? Jesus foi criado como um menino, como qualquer outro naquele período. Jesus, ele respeitou e viveu todos os processos até chegar à maturidade, como eu falei. E Lucas capítulo 2, verso 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Como eu falei, para alcançarmos a maturidade é necessário respeitar os processos. Respeitem os processos nos quais vocês têm passado. Amém? Então, próximo slide, por favor. Sua estrutura física e aparência. Jesus possui uma aparência normal de um judeu, de acordo com aquela época. Só tem um momento na Bíblia que fala de uma diferença na qual ele é relatado assim como um homem, que é o momento da transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, no verso 2. Mas no decorrer dos evangelhos, nós não vemos uma diferença absurda. Na verdade, Jesus era, em sua aparência física, era um ser humano como qualquer outro, assim como eu e você. Então, nós não temos na Bíblia falando de uma diferença. A gente mais à frente vai ver a questão as controvérsias referentes à união hipostática, como Jesus não sendo um ser humano, mas Jesus era um homem. Jesus era um homem como eu e você, um ser humano, de carne e osso. Próximo slide. Seu drama na cruz. Aqui eu vou trabalhar um pouco mais com vocês. Eu queria um pouco da sua atenção referente a esse ponto aqui, que o sofrimento na cruz de Jesus, a própria crucificação, demonstra que ali é um corpo de um homem. Só que, porque lembra que eu falei no início da nossa lição que Jesus ele tinha que ser um ser humano e ele também tinha que ser Deus, né, ao mesmo tempo, que essa união ela não é inseparável. Estamos falando de uma única natureza. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Romanos capítulo 5, no verso 12, vai dizer o seguinte, que, portanto, assim como só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Não está aí, mas eu coloquei para você na referência, no verso 15, que eu gostaria de ler também. O verso 15 e o verso 17. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o contexto. No Éden, Adão pecou e o pecado entrou no mundo. O pecado entrou por causa dele, por causa de Adão. Ele desobedeceu a Deus e houve ele a queda. Gênesis capítulo 3. Só que, por conta disso, de um só ter pecado, a criação ela passou a ser corrompida. Por quê? Interessante que em Gênesis capítulo 5, quando vai falar que Adão gerou 7, vai falar que ele gerou conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, quando vai tratar ali da criação do homem, a gente vê que não tinha a questão do pecado ainda. Gênesis capítulo 3, o homem peca e passa a replicar de acordo com a sua semelhança. Por quê? Semelhança de pecado. Agora, por conta de Cristo Jesus, que não tinha pecado, possamos ser justificados por conta da sua obra salvífica.
Antes disso, não era possível ter salvação. Nossa, no caso, eu jamais poderia me salvar por meus méritos. Nem eu, por mérito algum, poderia salvar outra pessoa. Porque eu sou pecador. Agora, como Jesus não tinha pecado, a coisa é diferente. Olha o que o salmista no Salmo 49, verso 7 vai dizer. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar a Deus seu resgate. Ou seja, mesmo que eu resolvesse me sacrificar por você, eu não poderia te salvar. Porque a minha alma ela não podia remir ou resgatar a sua alma diante de Deus. Por quê? Sou pecador. E nem sangue de animais. Hebreus capítulo 10, no verso 4, vai dizer que sangue de touros, de animais, não expiavam o pecado. Né? Na verdade, cobriam o pecado. Eu estou falando de expiação no sentido total, de purificação que Cristo fez. A expiação que Cristo fez por nós foi completamente diferente da expiação que um touro, um bode, uma ovelha, um cordeiro fazia. Sabe? Cristo literalmente ele nos lavou de todo o pecado. Romanos capítulo 8, verso 3 e 4 vai dizer o seguinte: porque a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Ou seja, não era a lei que era fraca, éramos nós. A nossa fraqueza não permitia que cumpríssemos a lei, mas Cristo cumpriu. Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. Ou seja, na aparência, semelhança na aparência. No caso de Cristo, não tinha pecado, mas tinha a aparência de pecado, porque a aparência de ser humano, porque o ser humano era pecador. E assim Deus condenou o pecado na carne, porque se o pecado entrou na carne, ele tinha que sair também pela carne. Por onde entrou o pecado, ele tinha que sair. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E qual a aplicação que eu trago aqui? Paulo está falando para pararmos de nos movimentar na carne e começar a fluir no Espírito. Qual a diferença, Antônio? A diferença é a seguinte: temos que parar de fazer as coisas de forma mecânica, começar a fluir no Espírito Santo. Quando você começa a fluir nas coisas de Deus, você alcança um patamar diferente, porque você entendeu o propósito de Deus na tua vida. Quando você faz o propósito de Deus, quando você cumpre as promessas de Deus em sua vida, você começa a fluir. O teu ministério começa a crescer. Você começa a avançar. Você começa a produzir coisas que antes você não tinha capacidade porque era na força do teu braço. Mas a partir do momento que o Espírito Santo atua na tua vida, as coisas começam a fluir. Você começa a transbordar coisas de Deus. Você começa a tratar só de coisas espirituais. As coisas carnais não te chamam mais atenção. Por quê? Tudo que você quer falar é do Espírito, da presença, é daquilo que Deus fez na sua vida. Então é isso que eu quero tratar aqui. Por isso que eu precisava da sua atenção nesse ponto. A obra da cruz, o que Cristo fez como homem, como ser humano, morrer na cruz do Calvário por mim e por você, enquanto ainda éramos pecadores, nossa, a obra salvífica ela é linda, o evangelho é maravilhoso. A mensagem da cruz de Cristo, morrendo de braços abertos, aquilo é uma vitória. Vitória diante dos homens, uma vitória para Deus em virtude dos nossos pecados, nos resgatou, pagou a dívida na qual eu e você não tínhamos condições alguma de pagar. O que Cristo fez por nós foi maravilhoso. E é o momento de você agradecer ao Senhor pela sua vida. Próximo slide, por favor. Vamos falar da ressurreição corporal. Jesus ele morreu como homem, ou seja, como um ser humano. A morte foi cercada de elementos no final de qualquer vida de ser humano. Jesus cumpriu toda a lei como ser humano. Mateus capítulo 5, verso 17. Eu não vim para abrogar a lei, mas para cumprir. Jesus cumpriu toda a lei como ser humano. Cumprindo toda a lei, ele cumpriu a exigência. Assim, Deus, podendo condenar o pecado na carne, e nós temos a expiação completa, a purificação completa, graças a Deus. Próximo slide, por favor. Sua estrutura emocional. Jesus, em seu corpo físico, ele sentia todas as sensações como ser humano. Ele possui um corpo de carne e osso. Eu grifei aí no nosso slide referências que você pode anotar, como Jesus teve fome, teve sede, cansaço, sono, tristeza. Ele também teve alegria, amor, compaixão, dor, choro. Ele chorou ali em João capítulo 11, verso 35, se eu não me engano. A referência aí, mas depois só eu conserto.
sofreu tentação, sofreu agonia, sofreu a própria morte. No auge no Getsemane, no auge da sua aflição, Jesus ele suou sangue. Um fenômeno chamado de hematidrose, onde os seus poros começaram a sair sangue por conta do nervosismo. Sobre o cálice que ele estava próximo a tomar. No entanto, que ele fala, Pai, se puder a parte de mim esse cálice, mas Jesus tomou todo aquele cálice, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje falando um pouco da palavra dele. E glória a Deus por isso. Próximo slide, por favor. A humanidade de Cristo nos textos das Escrituras. Vamos falar aí sobre o livro de Gênesis. Vamos falar aqui sobre alguns livros. Eu então coloquei algumas referências para tratarmos sobre a promessa que viria. Lembra que eu falei a questão do descendente, a descendência sempre no singular? Gênesis capítulo 3, no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Gênesis capítulo 12, verso 7. O Senhor apareceu a Abrão, ele disse, darei esta terra à sua descendência. Em Gênesis capítulo 28, no verso 12, está escrito assim, e sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu vou pedir para você, depois, se atentar a esse versículo aqui, que quando eu for falar de João, eu vou fazer o link nessa passagem. Vou te explicar depois. Próximo slide, por favor. No livro de Isaías, até deixei esse grifo meu, tá? Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, no verso 6. Olha que como eu falei que Jesus ele é homem, olha mais uma fase que nós vemos o Senhor Jesus na qual ele passou. Porque um menino, a Bíblia apontava que Jesus viria como um homem, ou seja, como um menino, como um ser humano. Isaías 53, verso 3. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um dos que querem esconder o rosto, era desprezado, e deles fizeram caso. Não fizeram caso. A Bíblia relata que Jesus seria um homem de dores, um homem que iria padecer. Quando fala assim, ele sabia o que é padecer. Jesus sabia que iria passar por tudo isso. E mesmo assim, ele não negou a sua missão. Jesus ele cumpriu o seu propósito aqui nessa terra, que era resgatar eu e você. E glória a Deus por isso. Nas cartas paulinas, Romanos capítulo 1, verso 3, o Evangelho diz, respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Mais uma vez, Jesus ele veio segundo a carne. Lembra que eu te falei lá nos Evangelhos referente a que ele viria da linhagem de Davi? Então, mais uma vez, um versículo para reforçar e ratificar isso que eu já tenho falado. Gálatas capítulo 4, no verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Lembra que eu te falei, mais uma vez, a Bíblia ratificando que Jesus, nascido de mulher, ou seja, passou pelos processos de uma gestação de um ser humano. Então, é nítido que a Bíblia deixa claro que qualquer coisa contrária a isso é uma heresia. Iremos falar isso mais para frente. Próximo slide, por favor. Os escritos de João. 1 João capítulo 4, verso 2 e 3. Nisto vocês reconheceram o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. João capítulo 1, verso 51. E acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão no céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lembra em Gênesis capítulo 28,
na referência que eu falei, para você ter um pouco de atenção, olha a concretização disso aqui. Jesus é a escada. A escada na qual Jacó sonhou apontava para o Senhor Jesus. E por que uma escada? Você já parou para refletir? Para que serve uma escada? Uma escada serve para te fazer alcançar lugares que sozinho você não consegue. Se você precisar trocar uma lâmpada na sua casa e ela estiver no teto, dependendo da sua altura, você não vai alcançar. Então, você vai precisar de uma escada. Dependendo da prateleira na qual você guardou o seu livro, guardou algum item do seu lar, você precisará de uma escada. Por quê? Você não tem estatura para alcançar aquilo sozinho. Mas é nítido que você, com a escada, consegue. Nós sozinhos jamais conseguiríamos alcançar a salvação. Mas com Cristo, nós conseguimos, através dele. Ele nos possibilitou isso, sendo a nossa escada para alcançarmos a bondade de Deus. Próximo slide, por favor. Ensinos que negam a humanidade de Cristo. Aqui nós iremos falar sobre duas heresias que estavam se fomentando na igreja primitiva ali. O apóstolo João ele começou a combater o gnosticismo, e o gnosticismo, o docetismo, ele nasceu dentro do gnosticismo. Então, o que é o docetismo? O docetismo ensinava que Jesus era possuía uma aparência humana, somente uma aparência. Essa acreditava que o sofrimento de Jesus foi algo irreal, ou seja, desprezando o sofrimento de Cristo. Lucas capítulo 22, no verso 44, Jesus ele suou sangue, seus poros estavam sangrando. E essa visão, essa heresia, falando que aquilo era algo irreal, que o sofrimento do Senhor Jesus não foi algo que não aconteceu, não. Vai dizer que ele não era um ser humano feito de carne e osso, mas uma figura fantasmagórica que apenas representava um ser humano. Não, impossível. Lembra que eu te falei que se o pecado entrou na carne, ele tinha que sair na carne? Deus ele condenou o pecado na carne. Então, sim, era necessário que Jesus fosse um ser humano. Então, essa heresia ela foi combatida. A própria Bíblia refuta isso aí. Eu botei aqui aí embaixo as referências que tratam para refutar esse pensamento. Porque essa teologia estava descredibilizando toda a obra salvífica do Senhor Jesus, onde temos textos claros, que Deus julgou o pecado na carne. Eu falei isso aqui. Então, qualquer pensamento contrário, dizer que Jesus era um fantasma, não. Nós temos que repudiar esse tipo de doutrina. Nós não podemos aceitar. O sofrimento do Senhor Jesus ele foi real. Ele morreu naquela cruz, ele sofreu. Ele teve um momento, né, que ele chega para o pai e fala: Pai, afasta de mim esse cálice. E nós dissermos que não foi real, não, impossível. É uma doutrina que nós não podemos permitir que aconteça na nossa igreja, já foi combatida e já foi decretada como heresia nesse concílio aí. Temos outra heresia que se chama monofisismo. Surgiu entre o quinto e sétimo século, afirmando que Cristo tinha apenas uma natureza divina, podendo ser composta. A natureza humana fora absorvida pela divina. Eles negaram terminantemente o conceito da dupla natureza de Jesus. Lembra que eu falei que no concílio foi decretado isso aí? Que essas duas naturezas elas eram inseparáveis. Por quê? Mais uma vez, o pecado ele precisava ser condenado na carne, mas veja bem, era Deus que estava dando essa condenação. Então, ao mesmo tempo que tinha que ser condenado na carne, só Deus podia suportar a sua ira. Então, o cálice da ira na qual Jesus bebeu é o cálice da ira do Pai. Então, ele como Deus, o Deus homem, só ele na sua parte divina podia suportar a ira de Deus, beber desse cálice. Então, sim, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então, essa doutrina é uma heresia falar que a divina absorveu a humana. Não. Jesus ele era 100% homem. Jesus ele tinha corpo, alma e espírito. Jesus era um homem como eu e você. Próximo slide, por favor. Temos aqui as aplicações práticas quanto à humanidade de Cristo. Salvação exclusiva. João capítulo 3, verso 16.
E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Ou seja, Jesus ele nos permitiu algo exclusivo, ou seja, nos permitiu a salvação através da sua morte. Então nós temos a salvação graças ao Senhor Jesus. Participação no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo. Você atua aí como membro na sua igreja. Você sozinho, você não é igreja. Mas fazendo parte do corpo, você faz parte do organismo, você faz parte da igreja, você faz parte da noiva. Graças a essa obra que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Identificação com os salvos. Nós somos salvos, somos identificados dessa forma por causa do nosso Senhor Jesus. Nós carregamos uma marca no qual o Senhor Jesus deixou em nossas vidas. Nós fomos lavados pelo seu sangue. Quando Deus olha para você, ele não enxerga somente um pecador. Ele vê alguém que foi justificado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Libertação do medo da morte. A morte é uma transição de uma vida plena em Cristo Jesus. Porque a morte, para nós que acreditamos no Senhor Jesus, na verdade, estamos indo para uma dimensão completamente diferente, porque o Senhor Jesus, ele faz com que nós possamos estar diante da sua presença. Então, a morte não significa só um cenário de tristeza. A tristeza, com certeza, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, sabemos que existe algo muito maior após essa vida na qual passamos. A palavra vai dizer que olho não viu, ouvido não ouviu. Existem promessas grandiosas após essa vida. Então, nós cremos no Senhor Jesus e na sua obra vicária. E, para isso, o pecado precisava ser condenado na carne. E o Senhor Jesus, graças a Deus, ele nos possibilitou a viver isso através do seu sacrifício. Socorro divino. Nós temos, graças ao Senhor Jesus, nós fomos socorridos. Lembra que eu te falei que eu não poderia remir, pagar a dívida, mesmo se eu quisesse sacrificar a minha vida em prol de você? Mas o Senhor Jesus, cumpridor de toda a lei, sem pecado, na forma de homem, nos deu o socorro divino. E a nossa comunhão com Deus foi restaurada. Porque aquilo que foi perdido no Éden, graças ao Senhor Jesus, foi religado. A gente fala que, que para não sermos religiosos, né, que a religião é um problema. A gente fala, algumas pessoas acabam falando isso aí, mas na verdade, religião vem do latim, religare, que é religação. Foi Cristo, ele é a religião. Cristo, ele foi ele que nos religou, foi ele quem restaurou a nossa comunhão com o Pai. Antes, a presença havia sido perdida. Deus vai ao encontro de Adão. Adão, cadê você? Adão ficou com medo e se escondeu. Mas hoje, por conta da obra do Senhor Jesus, se o Senhor te chamar, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É algo completamente grandioso que o Senhor fez na nossa vida. Antes o homem se escondia, agora não. Agora você pode correr direto para a presença de Deus. E, para a nossa conclusão, Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote e a oferta que foi apresentada no Santo do Santo Celestial, a fim de que nós fôssemos salvos. Ele se tornou mediador entre o Criador e os homens. Ele se tornou o presente divino, a manifestação da suprema graça de Deus. Hebreus capítulo 10, no verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Ou seja, não precisamos mais sacrificar animais, não precisamos mais nada disso. O véu se rasgou, agora nós podemos ter acesso ao Pai diante de Deus na glória e temos um intercedor, um mediador que está lá por nós, que é o Senhor Jesus, o Deus homem. E eu agradeço aqui a minha oportunidade, que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração para nós estarmos encerrando, para abençoar essa aula, que o Senhor possa te abençoar essa tarde, essa noite, ou o momento que você for ver esse vídeo, essa aula, que eu possa ter contribuído um pouco na sua vida e que Deus possa te abençoar abundantemente. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por estar aqui na tua presença. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pela tua graça, meu Deus.
Obrigado por o Senhor ter encarnado na forma de homem. E graças a isso, meu Deus, a essa obra, a esse sacrifício no qual o Senhor se propôs a fazer e ter nos salvo. Graças ao Senhor, nós somos justificados, nós fomos lavados pelo teu sangue e pela tua graça, essa força capacitadora, nós podemos fazer a tua obra. Eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a vida dessas pessoas que estarão assistindo essa aula. Que o Senhor possa, meu Deus, cada vez mais nos abençoar, que o Senhor possa nos dar fome e sede de palavra. Que o Senhor abençoe abundantemente cada um de nós. Amém. Amém.